Vamos então para mais uma edição da Quinta Viriato, desta vez, e o convidado de hoje é Rui Carvalho, que adotou para si um nome que eu diria é pouco simpático para se apresentar ao vivo, mas fiquei agora numa conversa há pouco de microfone fechado com a ideia de que este nome, Filho da Mãe, seria porque ele achou que era boa ideia fazer uma espécie de currículo falso aqui há uns anos no MySpace. Bem-vindo, Rui. Bem-vindo. Ou melhor, obrigado. O que é que aconteceu aqui? Conta-me lá. Então, tu primeiro achas que é boa ideia chamar-te filho da mãe? Que eu quero perceber porquê. Mas essa é boa ideia, é uma. É uma. E foi uma que eu decidi seguir. Pois já tem pelo menos 7 anos. Já tem uns aninhos. Se contarmos com a edição do teu primeiro Palácio em 2011, que ideia foi esta? Já agora queremos saber, não é? Para quem não te conhece. Filho da mãe é uma maneira de. Sei lá, tirar a maior de uma sala, quer dizer, tirar a seriedade de uma coisa que parece demasiado séria. Eu sou um tipo sério e a minha música às vezes é bastante séria e dramática, e acho que Filho da Mãe retira um bocadinho essa parte porque tem. Mas mais remete para outro universo completamente diferente. Não é? Sim. Começamos logo pela autocrítica. Até uma coisa um bocadinho mais punk, eventualmente. Bom, sim, é um bocado mais o meu. Era um bocado mais a minha origem, portanto. E Lucifel e por aí fora. Não queria muito entrar por uma onda clássica. Não tenho formação clássica, nem tenho não tenho essa escola, nem tinha essa intenção, portanto, começar por uma coisa que fosse mais quase. Sim, mas haveria eventualmente outros nomes que pudesse ter escolhido, porque este Filho da Mãe, e já agora como é que ele te apareceu na cabeça para ficar? Isso é como tudo, portanto, uma noite de copos, provavelmente, e estavam os nomes a voar e eu de repente agarrei apanhei esse, achei que fazia sentido. É um bocado difícil de explicar porque os nomes de bandas às vezes não têm assim uma explicação tão precisa quanto isso. E é como se fosse um nome de banda, basicamente. Não é propriamente para criar um alter ego, não há essa necessidade. Mas não queria que fosse uma coisa formal, tipo Rui Carvalho, não me parecia. Pois, de facto, parece mais nome de ator do que propriamente de músico. Filho da Mãe para mim fazia-me sentido por vários motivos. Um deles é a minha mãe, porque é boa uma gente. homenagem. Mãe é mãe, não é? Eu costumo dizer que toco guitarra como a minha mãe se ela soubesse tocar guitarra. Portanto, há uma, isso é bonito. Embora tivesse aprendido a tocar com o meu pai, há uma mistura. Há amor aí, portanto. Ou seja, nessa tua relação com a guitarra também. Sim, e também aquela parte, somos todos um bocado filho da mãe. Eu não estou a falar de filho da mãe do ponto de vista religioso, eu estou a falar de filho da mãe do ponto de vista somos filhos da mãe. Somos sacanas. Exato. E portanto foi uma purga, de alguma maneira. Mas tem mais a ver com a piada da coisa do que outra coisa. Faz algum sentido. Tu como é que começaste a fazer música, tendo em conta que aquilo que eu li no teu primeiro currículo de repente deixou-me muito baralhado, porque há pouco assumias isso aqui de microfone fechado, que foi só uma paródia que fizeste contigo próprio, mas afinal não querias ser nem jogador de futebol, nem andaste pela jardinagem, e também não andaste pelo cinema. Não. Mas tinhas andado pelo rock, não só pelo Zif Lucifel, mas também por uma série de outras bandas, no caso I Had Plans. Como é que de repente sais desse universo e pegas numa guitarra clássica e começas a fazer algo completamente diferente? A diferença não é assim tanta. Na verdade, eu comecei pela guitarra clássica e tocava guitarra portuguesa. E antes disso, dessas bandas todas que eu referia nessa bio, longínqua, mas que ainda são bandas que ainda são referidas, mas que são factos, de facto, realmente tocaste com sem eles. dúvida, mas eu comecei por tocar guitarra clássica, tocava guitarra clássica e gostava de coisas clássicas. E eu ouvia muitas dessas coisas, mas gostava de metal ao mesmo tempo. Portanto, as duas coisas estão misturadas sempre, de algum modo. E ouvia música que é mais próxima do barulho, para alguém que gosta de música clássica. E portanto tenho esses dois universos. Eu consigo ouvir um bocado de tudo. Isso é muito curioso. Não sou melómano. Gostares ao mesmo tempo de música clássica e deve. Não creio que seja assim tão curioso. Eu acho que as pessoas do metal dão muito valor a coisas bem tocadas. Eu acho que na altura era um bocado. Há um lado mais gótico que se aproxima muito, por exemplo. E perfeccionista e técnico. Pronto. Só claro que eu não tenho nada a ver com isso. Nem numa vertente nem noutra. Até porque já assumiste que não tens formação clássica. Não. E aproximo-me se calhar um bocado mais do punk, a minha própria maneira, às vezes quase desleixada de fazer as coisas, que acho que é esteticamente interessante. E que essas bandas todas com quem eu toquei aqui há uns anos tinham. Portanto, não é. Isso foi um universo que me chegou um bocadinho mais tarde. Eu tinha aquela coisa da execução técnica toda e ouvia muitas coisas assim. E se calhar em miúdos prezava-me mais uma coisa como Nirvana, porque parecia mal polida. E eu acho que apanho o jeito dessas coisas mal polidas, que na verdade são mais polidas do que se parece mais tarde. Então, mas para quem não tem formação clássica, como é que se apanha esse lado mais técnico, mais tecnicista? Porque alguns lamirés terás ter que tido, não é? São horas e horas a tocar, eu acho. A descobrir coisas por ti próprio. A parte da técnica e da rapidez não tem tanto a ver com uma medalha, não é? De conseguir lá chegar, tem mais a ver com uma forma de expressão.
E é engraçado, quando fazemos uma coisa durante muito tempo, essa coisa acaba por ter alguma coisa a ver com a nossa personalidade. E Certo. eu sou um tipo com alguma velocidade, pelo menos interior, não exterior, mas alguma ansiedade, e essa velocidade toda, aqueles dedilhados repetitivos Foi e parar à ponta contínuos, dos dedos. é uma coisa que me fica natural, que eu queria fazer, mas mais por expressão, não tanto por desafio. Sei lá, eu toquei durante anos sem saber o que é que estava a fazer, e à medida que não sabia o que estava a fazer, ia tocando cada vez melhor. Eu toquei com vários amigos que tocavam muito bem também, e fui aprendendo assim, sem saber que estava a aprender. Estavas a vê-los a tocar e a sugar a informação para ti também. Falavas em É o que expressão. fazemos sempre quando tocamos com alguém, não é? Portanto, isso acontece sempre de um lado para o outro. Embora sim, tu foste fazendo coisas sempre a miúdo com alguns, enfim, não só aquela lógica das residências artísticas de te juntares Isso é mais com tarde. outros amigos, sim, eu sei, com outros amigos em casa, ou mesmo recentemente com o Ricardo Martins, mas foste sempre fazendo coisas com alguém, até porque há sempre um pouco essa necessidade, não é? De não nos fecharmos em nós próprios e de irmos também buscar informação e buscar outras formas de tocar com outra gente que possa estar interessado na nossa música. Completamente, não é? E mais por aí, aliás, ainda mais forte do que isso, eu quando tocava com amigos não me via nunca a tocar sozinho. Portanto, era uma coisa, aliás, que eu não percebia porque é que as pessoas faziam, e tinha a certeza absoluta que nunca ia fazer. Isto quando tinha as bandas com os meus amigos. Então, como é que percebeste que se calhar isso ia funcionar a solo? Eu não sabia se ia funcionar. Acho que não fui com a ideia que ia funcionar. E quando digo funcionar, não é para o mercado, é mesmo para ti. Para mim, não sei, se calhar foi para descobrir exatamente isso. Era uma experiência diferente na altura. Há contextos de vida que se explicam às vezes essas coisas, certas coisas que acabam, outras que começam. E no meio desse. Foi quase um caso de necessidade. Então. Um bocado, se calhar. Parece um bocadinho poético, talvez, porque a necessidade seria interior, portanto, não propriamente de rotina, de vida, não é? Para pagar as contas, né? Nunca isso me passou pela cabeça. Há quanto tempo é que já és músico profissional, já que falamos disso? A história do profissional, eu não sei se não devia lá. Eu faço isto e só isto. Eu quando digo profissional é exatamente essa ideia. É de quem só vive da música. Vagamente há 7 anos, e desde aí que só faço isto. Portanto, basicamente é desde o primeiro disco, então. Eu fiz uma tentativa de 3 meses, achei, olha, quero estar 3 meses e ser só músico. Nunca consegui fazer isso. Para mim era uma novidade, tinha que exercitar com outras coisas, com o meu trabalho na altura, com os meus estudos. Foi importante enquanto criador musical para ti nesse momento? Foi. Estava cheio de ilusões também, na verdade. Mas faz parte de perdê-las, não é? Mas sim, e eu acho que eu tive dos meus melhores acordares de sempre, provavelmente, quando me acordei e senti sua música, é a única coisa que eu tenho que gravar. Não era questão de estar de férias. Uma coisa de orgulho em ti próprio. Não sei, parecia-me certíssimo. Dormia melhor, acordava melhor ainda. Era um caminho a seguir. Achei que sim, e acho que sim ainda. Agora, com o passar do tempo, há outras coisas que surgem, não é? E a música é uma coisa que pode ser instável, até porque é uma coisa emocionalmente instável. Principalmente quando se toca sozinho, é tudo um bocadinho emocionalmente, pelo menos para mim, emocionalmente mais instável. Precisamente, falavas de usar a guitarra como forma de expressão e dizias que és muito rápido. A tua música é, de certa forma, digo eu, que fui ouvindo coisas aqui e acolá, de uma forma mais ou menos evolutiva para perceber exatamente isso, que é isso que eu quero perceber agora contigo. Mas há qualquer coisa de dramático na música que tu fazes. Achas que a forma como tu te entregas ao instrumento tem algum drama que vem de ti, ou é uma coisa que queres criar de uma forma mais externa? Olha, eu não sei responder. Eu acho que o drama se calhar é uma coisa bastante portuguesa, não é? Nesse sentido. Claro. Somos todos um bocadinho. Da alma, talvez venha daí, mas sim, acho que há alguma drama, uma carga emocional que normalmente se desfaz com uma piada a seguir também. Portanto, há os dois lados. Fazes isso nos concertos habitualmente? Faço, às vezes não devia, mas faço. Há quem diga que isso é falta de confiança. Mas a minha, sim, faço isso um bocado, porque acho que este dramatismo, seriedade, todas as vezes dá vontade de rir. Olha, e o que é que mudou? A história da rapidez, eu não concordo assim. Não sei se sou assim, sou rápido no sentido em que. Não, falavas da ponta dos dedos, evidente, da forma como tocas, é rápido. Sim, tem algumas coisas, mas não. Eu conheço outros exemplos, se calhar mais rápidos ainda. Seguramente conhecemos vários. E não creio que eu seja dos mais rápidos, não é? Mas usa rapidez como uma cor, pronto, basicamente, não propriamente. Lá está, uma forma de expressão também. Exatamente. Então, e desde o primeiro disco deste Palácio de 2011 até esta Água Má, que até tem um nome, enfim, também ele pouco simpático, digo eu, mas que deve ter uma justificação para ti, já lá vamos. O que é que mudou em ti enquanto compositor? É difícil de explicar. Eu sei que mudou muita coisa. Há coisas que estão ainda comum, que são comuns, desde quando comecei, mas eu fui tocando guitarra de uma maneira diferente. É difícil de explicar exatamente o quê, mas
posso dizer uma coisa ou outra, provavelmente vai parecer muito vaga, mas eu venho. Bom, para quem não conhece a tua música, é preciso saber que tu tocas guitarra clássica e que usas muitos efeitos, muitos pedais, uma espécie de loop station também, onde vais. Eu creio que quando começo, o rock pesa mais sobre o que eu faço do que pesa agora. Sim. Pesava mais. Era a minha abordagem à música, era aquilo que eu fazia. Fiz muitas tours, demos muitos concertos, com Influcifel, nomeadamente. E quando comecei a tocar a solo, eu creio que a maior parte portanto, esteticamente não soava a mesma coisa, mas a parte da composição e daquilo que eu procurava num concerto ainda parecia ser de algum modo semelhante. Perdes muito tempo sozinho em casa a compor, agarrado à guitarra. Sim, claro. Mas agora, se calhar, do que perdi antes, para mim era um processo um bocado mais fácil. A partir do momento em que já tens quatro discos, sim, talvez começas a pensar um bocadinho mais na vida. Às vezes é pena, mas começa a acontecer. Acho que perco agora até mais tempo com a composição a procurar coisas diferentes. Mas que era uma coisa que eu não fazia, por exemplo, no início. Eu aceitava muito melhor aquilo que me caía no colo, por assim dizer. Aquilo que tu próprio ias inventando, queres dizer? Sim, eu acho que não havia menos silêncios, por exemplo. Acho que agora o silêncio e uma cadência entre as notas que se pode, não quer dizer que se ouçam todas as músicas, mas há aquelas pausas expressivas, lá estão. Os discos cada vez mais têm como no teatro. Uma história, uma narrativa. Sim, e é um concerto que funciona bem em teatro, na minha perspectiva. Sim, nos espaço do teatro. Essa tensão e essa carga toda funciona bem com o concerto. Não quer dizer que não funciona noutros sítios, mas. Portanto, são importantes as luzes também aí, não é? Sim, neste último concerto, quando apresentámos o concerto no Teatro Maria Matos, foi uma das componentes importantes. Então, se calhar, paramos aqui um bocadinho a conversa, porque está na altura de ouvirmos alguns temas. Tu ainda por cima vais tocar um inédito que habitualmente só tocas ao vivo, não é? E que vai funcionar aqui como um exclusivo aqui para a Rádio SBSR. Pode ser. Mas não voltes atrás, os meus ombros chumbaram a geografia. Morreram as ondas. Marraram as ondas, partiu-se o pontão. E Marta, que é o tal inédito. Manta, eu escrevi Marta, então. Manta. E bem, hoje não acerto uma com os títulos extraordinários. Rui Carvalho, enquanto filho da mãe, ao vivo e em direto hoje na Quinta Viriato. Recordo mais uma vez que esta, como sempre, é feita uma apresentação ao vivo em direto na página oficial de Facebook da Superbox Super Rock. Vamos então ouvir 4 temas de filho da mãe deste seu álbum Água Má, sendo que Manta e não Marta é o tal inédito a que vamos ter direito aqui em exclusivo na Rádio SBSR. Parece-me que está basicamente tudo a postos. Podemos contar então com o concerto a partir deste momento em direto na Rádio SBSR. Vamos lá ouvir Filho da Mãe.
E assim chega ao fim, aparentemente, o concerto de Filho da Mãe, aqui na Rádio SBSR. Eu estava completamente imerso, isto de facto é uma experiência imersiva. Que eu espero que vocês tenham aproveitado o facto de estar a ser transmitido em direto no Facebook da Superbox Super Rock, para poderem também ter esta percepção que eu acabei de ter aqui, que nós aqui, que estamos aqui na rádio a assistir em direto ao concerto, estivemos a ouvir-te, Rui, a usar as mãos e os pés ao mesmo tempo, quase como quem conduz um helicóptero. Enfim, com uma mestria. Enfim, um tipo que não sabe andar nem de carro nem de bicicleta, não... mas que se desenrasca, acaba por ser perigoso. mas que não cai, não é? Mas que nunca cai, fica assim um bocadinho perclitante eventualmente. Sim. E até essa fragilidade faz parte também do próprio espetáculo. Eu já não te vi ao vivo, a primeira e única vez que te vi ao vivo, devo confessar isto, foi, não me lembro se há 3, se há 4 anos, na sala da Sociedade de Geografia de Lisboa, no Vodafone Mesh Fest. Já foi há uns anos, uns 3 ou 4 anos. Foi a única vez que te vi tocar ao vivo. E agora voltei a ver-te outra vez e de facto percebia realmente aquilo que falávamos há pouco tem a ver com o lado dramático e com o lado estético e de palco de um teu concerto, porque quando ninguém canta e se vê um músico agarrado a um instrumento, tudo o que o envolve, tudo o que ele está a fazer faz parte do próprio espetáculo, é um espetáculo, claro, em si. Isso é muito importante que seja numa sala que tenha uma envolvência, não só evidentemente que tenha uma acústica boa, porque é fundamental para a música que tu fazes, tendo em conta que é uma guitarra acústica, que é de uma guitarra acústica que se trata, mas também se trata de usar muito esta maquinaria. Quando começaste a tocar sozinho, dizias há pouco, só com a guitarra, quando é que foi o momento em que percebeste que os pedais te podiam levar para outras sonoridades? Isso foi muito mais tarde, já provavelmente já tem a ver com a Influcifel, essa parte. Aliás, eu não uso muitos pedais, portanto eu uso os mesmos pedais há muitos anos. E usas uma guitarra clássica de facto? Sim, eu nunca clássica, tenho um pick-up, não é? Para poder passar pelo. Claro, e umas cordas de nylon, tudo normalíssimo. Que era uma coisa que eu lembro-me quando tocava estes instrumentos acusticamente, achava que eles só deviam ser tratados acusticamente e, portanto, não me imaginava a pôr-lhes pedais em cima. Acabei por desvirtuar todas essas ideias que tinha nessa altura. Sim, e de certa maneira isto acaba por ser um misto, não é? Portanto, os meus discos têm sempre uma parte que é completamente acústica e outra que não é. É uma destruição disso, vá por um lado. Que é um dos dois mundos, mas mais que é do rock e do... intencional, não é? Claro. Sim, é intencional. Eu gostava muito dos Aloops, eu uso-os agora de uma maneira completamente diferente nas outras bandas e acaba por ser se calhar aquilo que ainda me liga àquela coisa que me deixava confortável antes. Ainda vais tocando com eles? Toco com o quê? Com as bandas? Sim. Não, há muito tempo que já não tocamos. Fiz uma coisa há bastante tempo também chamada Fazer para Desistir, que unia quase todas essas pessoas. Fazer para Desistir é um bom nome. Sim, exato, porque já estávamos a ver o que é que ia dar. Apresentámos isso no Maria Matos, fizemos um concerto, fizemos uma residência também na ZDB e demos o concerto no Lux. E resultou? Resultou muito bem em alguns dos casos. Éramos muitos e não tínhamos propriamente assim muito material. Portanto, desistiram. Era mais a entrega, que era uma coisa que tinha muito a ver com a amizade com a partilha, com a partilha, sim. Exato. E isso acho que passava nos concertos. Falavas dos temas e é curioso porque eu estava a ouvir-te tocar. E ouvia Não Voltes Atrás. De facto, o primeiro tema que tu tocaste remeteu-me para uma estrada sem fim, onde tu, ao ouvir-te tocar, pensava que podia continuar a seguir viagem, não de noite mas de dia. Eu digo não de noite mas de dia porque no tema seguinte, tu conheces o Mulholland Drive do David Lynch, o filme? Sim. A primeira parte da canção remeteu-me para aquele negrume também de uma estrada, mas que tinha os faróis dos carros e eles iam subir aquela colina em São Francisco, que era uma coisa um bocadinho. A mim fez-me um bocado de medo quando vi o filme. Já vi um filme várias vezes e agora de repente comecei a ouvir-te tocar e senti-me um pouco inebriado também por esse sentimento. Essa música, alguma coisa, não exatamente essa, mas parecida de algum modo. Os meus ombros chumbaram a geografia. De onde é que vem este nome? Lá está, é Munoma Rui. Eu era péssima geografia por alguma razão, portanto eu tinha boas notas até outras coisas. Mas é mesmo autobiográfico. Acaba por ser sempre tudo. Mas tenho alguma dificuldade em dançar, digamos assim. Em dançar? Então exato. E então, portanto, é uma mistura entre as duas coisas. Os meus ombros mexem muito, mas nunca sabem onde estão. Não é? E essa música tem alguma coisa disso. Mexem mais os ombros que os pés. Tem alguma coisa de Peru, para mim, não sei bem porquê. Tem alguma coisa de música brasileira, tem alguma coisa de música africana, talvez mais africana até aqui. E essa mistura bizarra, portanto, geograficamente, uma música geograficamente confusa. E o nome, e como me lembrei de geografia e porque me dá vontade de dançar alguma coisa ali, embora eu não saiba como. O nome é uma junção esquisita disso tudo. Peru, Cabo Verde, Brasil, África, são tudo nomes que tu assumes enquanto influências eventuais. Não direi diretas, portanto não
coisa que eu vá picar muito conscientemente, é música que eu ouço com muita frequência. O que é que ouvias quando eras miúdo em casa? Epá, ouvia tudo. Eu ouvia mornas também, eu ouvia música, muita música portuguesa. Tens família africana ou radicada em família? Não. Eu lembro-me de ouvir música, por exemplo, do Mali, desde pequeno meu pai devia ouvir. Eu tenho umas coisas assim antigas, uns discos lá, e isso tudo faz parte. O que eu via essencialmente era música de intervenção Portuguesa? portuguesa. Sim. E isso é a base. Daí o meu pai a gostava de escolha do rock. JP Simões há pouco também. Sim, tem muito a ver com o José Mário. Tinha mais a ver com o JP neste caso, mas acho que a junção era perfeita. Para além disso, essa inquietação, eu vi o José Mário a tocar isso ao vivo e nunca me hei de largar essa. Eu nunca vi, tenho pena. Sozinho com uma guitarra. E eu achei que era. Eu não precisava de mais para mim. Sim. Percebo. E eu gosto muito da versão dele, do JP. E o JP é uma pessoa que eu admiro muito. E o Carlos Paredes, onde é que entra aqui? Tu tocaste guitarra portuguesa também porque havias Carlos Paredes lá em casa quando eras miúdo? Meu pai tinha uma guitarra portuguesa pendurada na parede. Portanto, eu antes de tocar os instrumentos. Não, eu tocava pouco. E eu um dia tirei a guitarra portuguesa, já há muito tempo depois, para aprender a tocar. Fizeste o mesmo com a portuguesa que fizeste com a clássica, ou seja, agarraste nela e foste experimentando? Sim, aprendi uns acordes base, muito por causa do meu pai ou do Eurico Acebolo, que se chama Guitarra Mágica, que ensinou a tocar guitarra, muito boa gente. Estás a falar de uns manuais? Sim, era basicamente. Tenho ideia de ver isso, sim. É um clássico e dava mesmo de facto para aprender os primeiros acordes, certo, mesmo alguns já mais complexos. E depois, a partir daí, era aquela insistência doida de uma pessoa que quer mesmo tocar guitarra, que acho que toda a gente tem isso. Quando quer tocar guitarra, tem que haver insistência. Não... Tens que ficar muito tempo fechado contigo próprio a experimentar e a ver o que é que sai, não é? Sim. O que saía das tuas composições, enfim, alguns temas também tinham assim alguns nomes mais com um lado negativo, mas eu andei a pesquisar e percebi que Água Má é outro nome que se pode dar a uma alforreca, que de facto não é provavelmente um animal muito simpático, tendo em conta que não lhe podemos tocar, pelo menos na parte interior, porque aquilo pode causar-nos algum urticário. Eu nunca pensei na simpatia ou falta dela já me referiram isso uma vez ou outra, mas não tem a ver com essa negatividade. Então, mas percebo. Água Má não é um. Ou seja, não é uma coisa. Ainda por cima, se pensarmos na alforreca, não é uma coisa muito simpática, digo eu. Sim, mas eu não vi isso tanto assim. Mas de facto, o nome foi escolhido porque é um sinónimo de alforreca. E o disco... Tens alguma prelação especial pelas alforrecas? Não, eu odeio alforrecas. Ela está na capa do disco, de facto. Sim, é um desenho muito bonito. Trabalhada, não é? Mas... É um desenho muito bonito da Cláudia. E eu, primeiro, quando vi uma pintura, e quando eu vi logo imediatamente a Cláudia Guerreiro, eu quis que aquilo fosse a capa do disco, só que não tinha ideia nenhuma do disco. E a capa foi ficando. Portanto, eu pendurei no sítio onde agora ensaio, e a maior parte dos ensaios que fiz em Lisboa fiz a olhar para essa alforreca, e ela foi ficando até ao fim do disco. Sendo que a parte creio que curiosa é que o disco começa mais ou menos no Algarve, quando estou de férias, faço uma música que é a primeira do disco, que se chama Praia. Ainda antes de ir à Madeira? Ainda antes de ir à Madeira, antes de sequer ter o disco mais ou menos alinhavado. E portanto, isto tem sempre de alguma modo a ver com a água. Ok. E passo pelo aço para tentar gravar o disco, mas na altura fiz uma pausa porque achava que aquilo não estava lá tudo. Também é ao pé da água, tem tudo. Os elementos estavam todos lá. Os elementos não são muito importantes aqui, ou pensamos que não, mas acabam sempre por influenciar alguma coisa. E acho que algumas memórias. Sim, porque a alforreca acaba por fazer sentido, até porque o disco fez-se um bocadinho na corrente, sem pensar muito. Não sou uma pessoa de deixar as coisas muito fechadas, eu tenho algum problema em fazer isso. Portanto, eu levo, seja qual estúdio for, as coisas muito abertas ainda. Portanto, tenho algumas músicas e ainda não sei o que é que aquilo vai ser. Daí, se calhar. Mas há um momento em que percebes que elas fecharam. Sim. Numa residência artística, portanto, sair de um sítio e enfiar-me no outro durante uma semana e meia acaba por ajudar. Acabou, não é? Ficas por aí. Porque há um momento em que sentimos que temos o disco. Foi o que aconteceu com a ida à Madeira? Foi. Não logo no início, mas aí no terceiro ou quarto disco, na verdade percebemos que eu tinha feito a maior parte dos takes já, todos, no primeiro dia, não é? Portanto, é só uma questão de andarmos ali a procurar outras coisas. E depois foi limar arestas, repetir e tal, para ver como é que ficava. Sim, repetir de diferentes formas e arranjar outras soluções e fazer mais músicas, outras coisas que acabaram até por não entrar. Fica o material de fora, portanto fica sempre um bocadinho. Fica sempre alguma coisa de fora, sim. Ou seja, se for caso disso, já estás a pensar em fazer coisas novas. Eu não tenho por hábito aproveitar as coisas que ficam por fora. Não tenho não nos voltas a mexer? Esqueço-me delas muitas vezes, prefiro fazer outra coisa nova. Não sei se é preguiça. Não sei o que é. O disco saiu a 4 de maio, salvo eu, sim, não é? Já aconteceram concertos de promoção deste álbum aqui em Lisboa e vários, não é? O que é que já aconteceu de bom e o que é que vai acontecer ainda? Olha, de bom por acaso tem sido quase tudo. A apresentação no Teatro Maria Matos foi muito bonita. E era num momento
Já é a terceira vez que falas da Maria Matos, há qualquer coisa de mágico em ti. Para mim foi um sítio especial, sem dúvida nenhuma. Já disse isso várias vezes. É bom voltarmos onde fomos felizes, não é? Sim, Portanto, isso. embora quando sempre tentamos voltar atrás, normalmente dá erro. Nem sempre as coisas funcionam da mesma maneira. Mas pronto, foi um momento de despedida também do Teatro Maria Matos, mas foi uma maneira muito bonita para apresentar o disco. Um convite muito bom do Pedro Santos. E acho que isso de algum modo torna a coisa inesquecível. Não é que os outros concertos sejam piores, aquele é muito particular. Sim. E mais? Então para cá? Andei pelos Açores, belos concertos no FEAL em São Miguel, toquei no Porto, no Ateneu Comercial do Porto, passei por alguns festivais, o Impulso, por exemplo, nas Caldas da Rainha, com Paus e várias bandas, na verdade, acho que toda a gente tocou lá, das bandas que eu conhecia. Sim. Quase toda a gente. Ainda agora recentemente estive em Leiria no Festival A Porta. Estamos à beira do verão, já começou, de resto. Eu tenho já vários concertos marcados. Já tens calendário para este mês? Tenho à volta de uns 7 concertos e vou andar. E festivais também? Sim, festivais. Eu vou passar pelo Boom, por exemplo. Quais são os que, assim, imediatamente te lembras que sejam importantes divulgar aqui proximamente? Olha, para mim são todos os concertos, sabes, festivais ou não. Mas sabes datas assim mais rapidamente, mais próximas? Vou estar a 5 de julho no Rodelhos, em Braga. Espero não me quedar das datas, mas não. A 6 vou estar em Faro. E gente organizada pelo Teatro Faro. 7 vou estar no Setúbal. Em Setúbal, uma coisa também organizada pela Galeria Zé dos Bois e pela Casa da Cultura. Tenho vários, depois tenho, mas não me lembro agora as datas, sou péssimo nestas coisas. Muito bem, para fecharmos esta 21, conversa, 22, fiquei só com uma curiosidade. Não te sentes sozinho em palco muitas vezes? Com esta música que fazes, não tens vontade de a partilhar com alguém, nem que fosse um duelo de guitarras? Estavam a lembrar-me, por exemplo, de uma pessoa como o Todd Trips, que com os Dead Combo. Eu já fiz coisas com o Todd Trips, já tive uns concertos com ele, sim, no Guitarras ao Alto, por exemplo. Não tenho dúvidas que terão resultado bem, não é? Resultaram muito bem. Eu gosto de tocar, eu sinto falta da dinâmica de banda, é uma coisa interessante. Eu não me sinto sozinho no palco quando estou a tocar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é demasiado uma coisa é a criação em casa, é natural que tenhas que ter esse momento de introspeção e de estar contigo próprio, mas depois. Eu acho exatamente o contrário. Por exemplo, eu sinto mais falta em casa de tocar com os amigos e de arranjar música em conjunto. Quando estás a compor? Aqueles ensaios maravilhosos. Tens mais vontade de. Sem dúvida. Não tenho mais vontade. Estou a dizer que sinto mais quando estou sozinho a tocar em casa, provavelmente apetecia-me estar a tocar com mais gente do que tocar. Essa parte se calhar é mais secante às vezes, não é? Okay. Enquanto quando estou no palco e estou a tocar sozinho, estou envolvido por aquilo que estou a fazer, não me sinto propriamente sozinho, estou com o público todo que me está a ver, não estou sozinho. É um bocadinho intimidante, talvez, uma pessoa não está tão à vontade, mas eu já fiz isto tantas vezes que já não acuso isso. Lembro-me perfeitamente do que era tocar em banda, e isso é alguma coisa que não se consegue sozinho. Portanto, são duas coisas muito diferentes. Muito bem. Mas tenho quase a certeza, se passasse só a tocar com banda, um dia destes eu ia sentir saudades de tocar sozinho, porque é uma experiência diferente. Portanto, eu gostava de ter as duas ao mesmo tempo. Palavras de Rui Carvalho, a.k.a. filho da mãe. Foi um prazer ter-te cá hoje, nesta quinta-feira. Obrigado. Até à próxima. Quinta Viriato.